Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando o terceiro bimestre. Vamos lá? Antes de vocês começarem o cabeçalho, podem fazer numa nuvem bem bonitinho, bem colorido, tá bom? Terceiro bimestre. Iniciamos hoje, dia 2 de agosto de 2021. Faça um cabeçalho bem legal, bem bonito. Estamos retornando com muito amor e carinho. E aí nós vamos para o alfabeto cursivo, tá bom? E nós vamos para o livro Aprender Sempre, páginas 11 e 12. Vamos lá? Aula 5. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer análise de escritas de estudantes para pensar a ortografia. Ortografia é o jeito que a gente escreve, o jeito correto de se escrever, tá bom? Reflexão sobre a língua. Reflexão é pensar. Nós vamos refletir sobre o que nós estamos escrevendo, tá bom? O que vamos aprender? Nesta aula, você vai comparar escritas do ditado de um conto e pensar sobre a grafia correta das palavras. Então vamos para a atividade número 1. No ditado de um trecho do conto A Fiandeira Preguiçosa, 2 estudantes escreveram algumas palavras com finais diferentes. Leia como escreveram. Agora o professor vai dar um tempinho para vocês lerem. Eu quero que vocês leiam que o Marcos escreveu e que o Paulo escreveu, tá bom? Pausem o vídeo e vamos lá para a leitura na apostilinha. Então agora eu vou ler para vocês o que o Marcos escreveu. O homem tratou de levantar imediatamente, vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas, quando olhou dentro do caldeirão, viu com espanto um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então ficou bem caladinho e, desde esse dia, nunca mais falou em fio ou fiar. Agora nós vamos ler o que o Paulo escreveu. Vamos lá? O homem tratou, olha só, com L, de levantar imediatamente. Vestiu-se às pressas e foi para a cozinha. Mas quando olhou dentro do caldeirão, viu, com espanto, um monte de estopa a ferver. O coitado perdeu o fôlego, pensando que se havia descuidado e que lhe cabia a culpa por esse desastre. Então ficou bem caladinho e desde esse dia nunca mais falou em fio ou fiar. Aqui quem escreveu foi o Marcos e aqui o Paulo. O mesmo trecho. Vocês podem perceber que o Marcos escreveu várias palavras com U e aqui várias palavras com L. Essas palavras tratou, vestiu-se, certo? Entre outras que está aqui no meio, nós chamamos de verbo. O professor já explicou para vocês o que é um verbo. Um verbo é uma complementação de quando eu vou praticar uma ação. Então, por exemplo, estou dançando. Eu estou me movimentando para isso, né? Então, dançando é o verbo. Então, aqui nós temos outros tipos de verbos, como, por exemplo, o tratou, o vestiu-se, né? E aí vocês podem comparar as palavras aqui, algumas com U e aqui com L. Então, agora nós vamos fazer a atividade 2. Prestem atenção. Grife nos textos as palavras que foram escritas com finais diferentes. Então, vocês vão comparar o e o. Estão iguais? Não grifa. Homem e homem. Estão iguais? Não grifa. Tratou.
Tratou. Aqui é com U, aqui é com L. Então, pode grifar as duas, tá bom? Porque aqui nós já percebemos que um deles erraram, tá bom? D e D. Levantar, levantar. Imediatamente, imediatamente. Vestiu-se, vestiu-se. Ó, aqui tá diferente. Então, grifem as duas palavras, tá bom? Então, vocês podem fazer isso com o texto, comparando os dois textos. Agora, 3. Por que você acha que as crianças se confundem ao escrever essas palavras? O que vocês acham? Para ficar mais fácil, leia essas palavras que vocês grifaram em voz alta, tá bom? Que vocês vão descobrir um segredinho. Um deles está correto, tá bom? E aí eu vou fazer um lembrete que vocês vão escrever no caderno de vocês. Então, a dica que eu quero dar é que vocês escreverão, tá bom? No caderno, quando for verbo, ao final da palavra será escrito com U. Ok? Quem escreveu aqui com U as palavras? O Marcos ou o Paulo? Então, um deles acertou, tá bom? E aí nós vamos para a 4. Ó. Então, a 3, por que você acha que as crianças se confundem ao escrever essas palavras? Por que será que elas se confundem? Será que é por causa do som ou não? Pensa nisso, tá bom? Porque muitas vezes a gente escreve como a gente fala, mas nem sempre a regra é essa. Do jeito que a gente fala, a gente se escreve. Nem sempre, tá bom? Então, 4. Você acha que algum dos estudantes escreveu todas as palavras corretamente? Se sim, qual deles? Coloque o nome da criança que escreveu todos os verbos corretamente. Lembrando que todos os verbos, ao final da palavra, será escrito com U, tá bom? Bom, turminha, nossa aula de língua portuguesa, bem facinho, né? E aí nós vamos para atividade número 6. Vamos lá, 5, desculpa. Observe a escrita correta das palavras. Tratou, perdeu, vestiu, ficou, olhou, falou e viu. O que essas palavras têm em comum? Elas são escritas com U. Então, se elas são escritas com U e está praticando uma ação, o que elas são? Certo? Agora, 6. Qual a diferença entre abriu com U e abriu com L? A gente sabe o que é abriu com U e abriu com L. Abriu com U, vocês vão explicar o que é. Abriu com L, vocês explicarão o que é. Tá bom? 7. Com seu professor e colegas, escreva uma regra ortográfica a partir do que foi estudado. Nós construímos aqui já essa regrinha. Vocês podem copiar isso aqui, além do caderno, copiar aqui também, tá bom? E aí nós vamos para a questãozinha número 8. Releia o texto A Fiandeira Preguiçosa e escreva mais 5 verbos que terminam em U. Então, vocês voltarão lá no textinho, A Fiandeira Preguiçosa, e vão escrever aqui, professor, mais 5 verbos que terminam em U. Tá bom? Bom, quarto ano, nossa atividade de hoje é essa. Bastante atenção, faz com muito amor, com muito carinho, capricha aí nessa letra. Qualquer dúvida, só chamar o professor no particular, que o professor está aqui para ajudar vocês. Bom? Ou pode perguntar no grupo da nossa sala também, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida do coleguinha. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.